Dita esperança. Qualquer coisa que você espere aqui não é nada. Ah, meu Deus, como eu ansei por ver esse céu se rasgando. E ver Ele vindo, finalmente nos buscar. Porque é para isso que nós estamos aqui, queridos. Não existe outro motivo. A nossa salvação vem de uma pessoa só. O nosso emprego não pode nos salvar. Nosso marido não pode nos salvar. Nossa esposa não pode nos salvar. A sua conta bancária nunca vai te salvar. Só existe uma pessoa que pode nos salvar. E essa pessoa é Jesus. E se Ele disse que Ele vem, eu acredito. Porque Ele não é mentiroso. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Versículo 6. Versículos 6 e 7, amém? Podemos ler? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui, queridos. Antes dessa atitude de Eva, a gente vê nessa história bíblica aqui, no início do capítulo 3, o relato da queda de Eva e de Adão. E a gente percebe uma conversa muito bem orquestrada pelo diabo. Antes dessa atitude aqui, de Eva de tomar um fruto, comer e dar ao seu marido, houve todo um enredo sedutor do diabo. E se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem é seduzir. Ele sabe seduzir, ele sabe enganar, e ele sabe agir com sofisma. Eu não sei se você sabe o que é sofisma, mas sofisma é uma mistura de mentira com verdade. Ora, se Eva e Adão comessem do fruto, eles iam ser conhecedores do bem e do mal? Iam. Satanás não mentiu com relação a isso. Só que justamente por ele ter uma conversa sedutora, justamente por ele ser enganador, porque essa é a natureza dele, ele vai agir com sofisma, ele vai contar para nós, assim como ele fez com Eva, meias verdades. Normalmente o que o diabo faz é contar para nós só a parte boa da história. Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, a gente só vai ter um vislumbre do que vai ser bom naquele passo de desobediência. Mas o diabo, ele é muito astuto e ele ajuda a gente a não ver as consequências ruins do que a gente se propõe a fazer. Esse é o trabalho dele. E quando a gente vê essa história aqui, a gente percebe que ele usou meias verdades para enredar Eva nessa mentira de que ela poderia ser desobediente e que não haveria nenhuma consequência da sua desobediência. Ora, a única consequência que ia ter, segundo o diabo, era que ela seria como Deus. Ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Só que a gente também percebe que há um Deus que plantou uma árvore que não podia se comer num jardim. Ele plantou um jardim inteiro com tudo o que eles poderiam desfrutar à vontade, e apenas uma árvore não era para ser desfrutada.
Ora, o Pai sabe do que a gente precisa. O Pai sabia do que Eva e Adão precisavam para viver. E Ele sabia que aquilo ali era o suficiente. E Ele sabia, deu a Eva e a Adão a possibilidade de viver num lugar onde eles tivessem plena confiança em Deus, onde eles tivessem uma confiança cega naquele que os criou. Porque afinal de contas, aquele que os criou não ia querer destruí-los. Amém? Por que alguém vai se dar o trabalho de criar alguém para depois destruir esse alguém? É uma incoerência. E o propósito de Deus não era esse. Ainda assim, o Senhor, mesmo com essa atitude criativa, de criar Adão, de criar Eva, de dar um jardim e de dar uma ordem muito clara, Deus os deixou tomar as próprias decisões. Porque é assim que o Pai é. Ele mostra para nós até onde a gente pode ir. E por que Ele não deixa a gente ir além? Porque é para o nosso próprio bem. Mas ainda assim Ele nos dá a oportunidade de fazer o que quisermos. Porque afinal de contas Deus não está interessado em prisioneiros, amém? Se alguém disse para você que Deus está muito preocupado que você o obedeça, porque senão Ele vai entrar numa crise de identidade, esse alguém está mentindo para você. Se você errar, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar reinando soberano. Ele não quer que a gente erre, amém? Isso é um fato. Porque Ele sabe que vai fazer mal para nós. Deus, Ele não é afetado pelo nosso pecado, porque Ele é. Quem é afetado pelo nosso erro somos nós. E Ele quer evitar que a gente se machuque. Mas a gente só enxerga Deus como um pai mandão e que impede que eu seja feliz. O problema é que o ser humano não sabe ser feliz. O ser humano quer ser feliz com o que não presta. Não é verdade? E quando que isso começou? Aqui. Nessa decisão de Eva e de Adão de desobedecer e de comer do fruto. Então ela vê o quê? Que a árvore era atraente para se comer. Preste atenção numa lição que a gente aprende já logo de cara aqui, nessa atitude de Eva. Nem tudo que você vê que é bonito vai te fazer bem. Nem tudo que você vê que é vistoso, que tem boa aparência, que parece muito bom, vai te levar para um caminho de luz. Muitas vezes, e na maioria das vezes, arrasta a gente para um caminho de perdição. Porque é exatamente o que eu falei. Satanás, ele sabe enredar o ser humano. Ele sabe que os nossos olhos apreciam o que é belo, o que é bonito, o que nos faz bem à alma. E aí, por trás disso, ele cria todo um enredo para te arrastar para o inferno, junto com ele. E nessa atitude aqui, de Eva e de Adão, depois que os dois comeram do fruto, e aí a gente vai ver toda a história, e vai ver que eles ouvem os passos do Senhor vindo conversar com eles, como o Senhor fazia todas as tardes, porque Deus não muda por causa da gente. Deus não muda por causa da gente. O Senhor foi no mesmo jardim, no mesmo horário, como Ele costumava fazer todos os dias. E quando Deus chegou, eles estavam escondidos. E Deus faz uma pergunta: por que vocês estão escondidos? Ora. E Deus não sabia? Claro que Deus sabia, óbvio. Deus sempre vai dar uma oportunidade ao homem de se explicar, mesmo ele sabendo de tudo. E o que é interessante nessa história é que Adão e Eva ouviram só uma parte da história, que seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, ponto. Então,
o outro lado da história, Adão e Eva não ficou sabendo, porque, é claro, o diabo não vai contar. E depois que eles erraram, eles não entenderam porque que eles não tinham mais aquela paz. Eles não entenderam que havia uma conexão direta com Deus que foi cortada. O que tinha acontecido ali? E aí, queridos, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente está vivendo a consequência dessa atitude aqui, de um fruto que não deveria ser comido. E mais uma lição a gente tira daqui. O seu pecado não tem a ver só com você. Todo pecado que nós cometemos vai afetar outras pessoas. Vai afetar quem está ao seu redor. E normalmente a pessoa mais próxima de você vai ser afetada pelo seu pecado. Pode ter certeza. Mas Dayana, ela não sabe, ele não sabe, eu não contei, não importa. Vai ser afetado, porque o pecado ele vira uma bola de neve. Ele é um câncer. Ele causa metástase. E você acaba afetando todo mundo que está do seu lado. E aí Adão e Eva tomam uma atitude dessa. E hoje nós estamos aqui lutando pela nossa salvação. Tudo porque um casal decidiu desobedecer e acreditar numa parte só da história. Que seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que eles não tinham noção é de que esse bem e esse mal estaria entranhado na natureza humana a partir de então. E aí hoje você tem uma raça humana perdida, jogada de um lado para o outro, com conexão espiritual com Deus totalmente cortada, porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. A mente de Adão, que era uma mente super criativa, a mente que deu nome aos animais, a mente que alcançava a sabedoria da mente divina, hoje é uma mente que não consegue usar nem 10% de sua capacidade. E aí a nossa mente hoje não usa nem 5% da capacidade que a gente tem. Além de não usar a nossa capacidade que Deus criou para ser, porque não pode mais, a gente tem uma mente conturbada, uma mente bagunçada por traumas, rejeições, pessoas com doenças psíquicas, e isso não é normal, isso é pecado, é o pecado. O pecado gerou tudo isso. Nós fomos afetados em corpo, porque passamos a morrer, até então Adão não ia morrer. A alma machucada, ferida, cheia de trauma, cheia de problema. E espírito, o Deus que conversava comigo toda tarde agora, para eu conversar com ele é uma batalha. Por que você acha que você enfrenta tanta luta para orar? Isso para Adão era tão simples. E aí quando a gente vê um casal tomando uma atitude dessa, eles não têm noção de como eles afetaram a humanidade. A humanidade e o bioma. Porque o planeta também foi afetado pelo pecado de Eva e de Adão. A palavra vai dizer que a terra passou a produzir ervas daninhas e abrolhos. Então tudo é afetado por conta de um pecado de um casal. E hoje você está sentado aqui, cultuando a Deus, mas só você sabe as batalhas que você enfrenta todos os dias, não é verdade? Só eu sei as batalhas que eu enfrento todos os dias. É só a gente abrir o olhinho de manhã que começa a guerra, não é verdade? Todos os dias a gente tem algo para vencer. E olha, pasmem, todos os dias a gente não tem um diabo para vencer, não. A gente tem a gente mesmo para vencer. O que é muito pior, diga-se de passagem. Porque o que Satanás faz? Ele é uma doença oportunista. Ele está esperando só você dar uma oportunidade. É isso que ele faz. A palavra diz que nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. O que Satanás faz? Ele olha para nós, ele entende quem somos, porque ele não é bobo. Ele nos estuda diariamente. Desde que nascemos, esse ser está nos estudando. Ele sabe justamente onde o nosso calo aperta. Ele sabe justamente onde somos fracos e onde somos fortes.
E aí ele espera a primeira oportunidade para poder começar a disseminar o que ele sabe fazer: mentira. E que ele faz com muita perfeição. E aí todo dia a gente está lutando contra as mentiras de Satanás. Porque você ajoelha para orar e a primeira coisa que vem na sua mente é: será que Deus está me ouvindo? Quem nunca, né? Aí alguém pede oração para você porque a pessoa está doente. Aí você fala assim: eu vou orar, né? Mas aí na sua cabeça está assim: será que Jesus vai curar mesmo? Quem nunca? Gente, eu já pensei assim, tá? Estou sendo sincera. E é uma batalha. Porque a gente hoje não sabe nem... A gente olha as histórias de Jesus curando, libertando e salvando, e aquela coisa maravilhosa, paralítico andando, e cego enxergando, e a gente fala assim: mas acho que isso era só naquela época mesmo, acho que hoje não é bem assim. E aí Satanás, com a mentira dele, ele vai minando a nossa fé diariamente. E quando a gente anda aí nesse mundo, no nosso dia a dia, a gente percebe o quanto a humanidade está adoecida. Nós estamos andando numa humanidade, numa sociedade adoecida. As pessoas estão cada vez mais doentes. Mas, Dayana, você está querendo dizer para mim o quê? Doença de quê? Doença de tudo quanto é tipo. Doença física, doença mental, doença emocional, doença de tudo. Obviamente a gente sabe que com relação à pandemia isso aumentou muito, né? O número de pessoas, principalmente com doença psicológica, psíquica, muito. Só que isso já vem acontecendo há muito tempo. E a cada dia que o Senhor se aproxima de voltar, a coisa está apertando ainda mais. E a gente vê pessoas com problemas mentais sérios. E a gente fica se perguntando: meu Deus, onde que o Senhor está nessa história? Será que o diabo está tão forte assim, que as pessoas estão tendo depressão, que as pessoas estão tendo crise de ansiedade? Queridos, muita crise de ansiedade, muita depressão não é diabo não, querido. Não é diabo, é isso aqui, ó. Natureza adâmica caída, que a gente carrega no nosso DNA até hoje. Um DNA perfeito de Adão foi corrompido pelo pecado. E a gente sabe que DNA passa de geração para geração. E chegou em nós. As doenças, os problemas de saúde que a gente tem, vêm daqui, dessa desobediência. Isso tudo que acontece conosco não é culpa de Deus, como alguns costumam dizer. Se Deus vê tantas pessoas sofrendo, por que Deus não faz nada? Agora, quando alguém disser isso para você, pensa nisso aqui. Foi Deus que comeu o fruto? Não. E por que Deus não impediu? Porque Deus não é um ditador. E o que eu falei no início aqui é que Deus não está interessado em prisioneiro. E nem em fazer você de marionete. Você vai poder escolher o que você quiser fazer da sua vida. Só tenha ciência de que você vai colher as consequências de tudo o que você fizer. E quando você colher, não chore. Preste atenção no que você fez para receber o que está recebendo. Mas não culpe Deus. Muitas vezes eu fico muito chateada quando algumas pessoas vêm falar comigo e começam a culpar Deus. Eu fico muito aborrecida. Eu já cheguei a discutir tudo por causa disso. E eu já pedi a Deus para me dar domínio próprio. Porque ela vai acabar afastando a pessoa de Jesus, né? Mas eu fico muito aborrecida. Tudo é culpa de Deus? Porque tem gente morrendo de fome. É culpa de Deus? Porque tem cristão matando, um irmão matando irmão. É culpa de Deus? Porque tem gente que faz violência com as crianças. É culpa de Deus? Não é, queridos. É culpa do pecado adâmico, que a gente carrega até hoje. Mas eu também já ouvi gente dizer o seguinte para mim: irmã Dayana, mas aí tem uma coisa muito absurda nessa história. Porque eu não tenho culpa que Adão e Eva foram desobedientes.
né? Eu não existia. Eu tenho culpa que Eva foi lá e caiu nessa conversa? E que Adão, em vez de ser o homem ali, né, de exercer o seu papel de sacerdote, não exerceu e comeu também? Eu não tenho culpa disso. Agora eu estou pagando por uma natureza que eu nem pedi para ter? E aí eu virei para esse rapaz e falei assim: justamente porque você não tem culpa, que Jesus veio. Justamente porque não temos culpa, é que Jesus veio. E ele também não teve culpa, mas ele assumiu a culpa para que a gente pudesse se religar a Deus. Jesus, aquele que não teve culpa, veio morrer morte de cruz, para que eu e você ficássemos livres dessa culpa. Eu não sei, eu sei que tem gente que vai ver essa gravação depois, eu espero que chegue nessa pessoa. Eu não sei que tipo de Deus você serve. Muitas pessoas, às vezes, que me conhecem lá fora, no trabalho, em outros lugares, me perguntam por que eu sou crente. E eu respondo a mesma coisa para todo mundo. Se o Deus que você serve morreu por você, então você serve a Ele. Simples assim. Eu falei, olha, vamos pensar assim de maneira bem racional. Não vou ser espiritual au aqui não. Vou falar coisa bem racional. Eu não sei quem é Buda. Eu sei que é um homem que morreu de tanto comer, de tão gordo que ele era. Morreu comendo, a história dele é essa. Mas assim, eu não vi na história dele, um pouco que eu conheço, de que ele tenha morrido por alguém. Não vi. Kardec também não morreu por alguém. Então também já tiro da lista. Quem mais? Gandhi não morreu por mim? Mas quem? Tanta gente não morreu por mim, gente. Falei, olha, nenhuma pessoa levou minha culpa e morreu por mim numa cruz. Ou ainda que não fosse numa cruz, morresse de tiro ou enforcado, não sei. Mas nenhum deles morreu por mim. É uma incoerência eu prestar adoração a uma pessoa que não sabe a dor que eu carrego e não morreu por mim para me livrar disso. Uma pessoa que não entende que eu preciso ser liberta de mim mesma, salva de mim mesma e que não derramou uma gota de sangue pela minha vida. E eu nem tinha nascido ainda. Só existe um que antes de eu nascer já tinha garantido a minha salvação. Quando eu não era nem substância informe no ventre da minha mãe, eu nem sonhava em existir. Ele veio como homem, morreu, ressuscitou no terceiro dia e me deu chance de revogar isso aqui. Me deu chance de dizer assim, Adão, não interessa o que você fez lá atrás. Eu sei que esse homem, Jesus, veio, morreu por mim. E hoje, por causa dele, eu posso falar com meu pai, me relacionar com meu pai. E eu sei que para o meu pai eu vou voltar. Por causa dele. Independente do que Adão e Eva tenham feito aqui, eu quero trazer na sua memória uma esperança para você. Por isso que eu pedi João para cantar essa música. Eu sei que a gente fica baratinado com tanta notícia ruim que a gente vê todo dia. E se a gente não firmar os nossos olhos em Jesus, a gente enlouquece. Com tanta coisa ruim que a gente vê. Mas eu quero abrir seus olhos e te trazer uma esperança. Ei, você não é desse mundo. A partir do momento em que você disse que Jesus era seu único e suficiente Salvador, você precisa manter os seus olhos fixos nele, porque você tem morada certa. Você está peregrinando aqui. Você não é daqui. Não queira estar inserido dentro, convivendo e se sentindo confortável aqui, porque você não é daqui. E nós
que decidimos por Jesus, nós entendemos que nós estamos caminhando para um lugar. Nós estamos aqui como embaixadores de um reino espiritual. Vamos cumprir o nosso papel, mas a gente está aqui de passagem. Por isso eu disse que essa música me remetia à esperança. Algumas pessoas tremem de medo ao dizer que Jesus vai voltar, quando na verdade deveria ser um grito para você de esperança. Um dia Ele vem me buscar, um dia eu vou embora. Queridos, isso vai passar, isso vai acabar. Pandemia vai acabar, falta de dinheiro vai acabar, assalto vai acabar, morte vai... Isso vai acabar, queridos. Se a gente prender a nossa esperança nessa terra, a gente é muito medíocre. A nossa esperança é Jesus. Não existe outra esperança se não for Jesus. Ninguém pode te dar a segurança que você precisa se não for Jesus. Ninguém pode dar esperança de dias melhores para você se não for Jesus. Porque os dias melhores que você espera, você não vai viver aqui. Já vou te avisar. Você aqui vai ter luta todo dia. Mas você não vai lutar sozinho. Você tem Jesus do seu lado. E quando essa vida aqui se findar, queridos, essa vida que é um vapor, que a palavra diz, né? Ainda que você não veja o céu rasgar e Jesus descer, mas se você morrer, você sabe que tem destino certo. Jesus não passou isso tudo para a gente nadar e morrer na praia. Ele não veio verter sangue aqui à toa. Ninguém morre à toa. Ninguém morre por uma causa à toa. Se aquela causa é verdadeira, as pessoas dão a vida por ela. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele também não teve culpa. Ele também não pediu para Adão e Eva fazer o que fizeram. Ele, na verdade, não deveria nem ter se preocupado com a gente. Porque, afinal de contas, ele também não tinha culpa de nada. Mas ele veio. Ele veio para a restauração espiritual, restauração física, restauração da alma, além da salvação. Amém? Em Salmos 126, verso 4 diz assim: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Restauração espiritual. Tudo que Adão perdeu de espiritualidade, de restauração espiritual, Deus veio trazer de volta para nós. Restauração física. Se puderem, por favor, pessoal da mídia, eu peço para colocar aqui Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Então não foi só salvação que Deus veio te dar, como se fosse pouco, né? Mas há restauração espiritual para você. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Restauração física, restauração mental, espiritual. Restauração na alma. Romanos capítulo 12, versículo 2. Parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, a fim de comprovar por si mesmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Processo de renovação de mente. O que Adão perdeu, Jesus veio resgatar para nós. Deus quer nos dar uma mente renovada, transformada, sarada. O Senhor Jesus veio nos dar a mente dele, a mente de Cristo. Não é qualquer mente.
uma alma restaurada, reestruturada, equilibrada. Uma vida em abundância. Isso é vida em abundância. A sua conversão não foi só para você seguir Jesus. Foi para que Ele também te desse vida e vida em abundância. E se você, crente, não está vivendo vida em abundância, é porque você tem alguma coisa errada com você. Porque quando Jesus entra em algum lugar, querido, é para transformar. Jesus não veio até você a passeio. Se você deixou o Espírito Santo entrar na sua vida algum dia, você nunca vai ser o mesmo. Você não vai ser mais o mesmo. Você só vai continuar sendo o mesmo se você não quiser transformação. Aonde Jesus chega, Jesus transforma. Aonde Ele chegava, Ele curava, Ele salvava, Ele libertava. Aonde Ele chegava, Ele transformava os ambientes, transformava as famílias. Aonde Ele chegava, tinha verdade. Aonde Ele chegava, havia incômodo também. Mas Jesus nunca foi a um lugar para passar desapercebido. Até quando Ele quis passar desapercebido, Ele não conseguiu. Porque o que Ele carregava não era desse mundo. E deixa eu dizer para você, o que você carrega não é desse mundo. O Espírito Santo não está vagando na igreja, ele está dentro de você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. E se ele mora em você, há que haver uma transformação em você. Você é o tabernáculo ambulante, o tabernáculo de duas pernas, é você. E o Espírito Santo está dentro de você. E Ele quer se mover em você e através de você. Jesus não morreu à toa. Jesus morreu para que você hoje pudesse carregar o reino dentro de você. Aonde você for. Assim como Ele foi um agente de transformação nessa terra, hoje o Espírito Santo quer fazer você também um agente de transformação nessa terra. Porque você carrega o Espírito Santo. É impossível carregar o Espírito Santo e não transformar onde você vai. É impossível carregar o Espírito Santo e alguém não ser tocado pelo seu olhar, pelo que você fala, pelo que você diz, pela forma como você se comporta. Manifesta isso que está dentro de você. Você não precisa esconder que o Espírito Santo habita em você. Pouco importa o que vão dizer lá fora. Ninguém entende o que é Espírito Santo lá fora. Mas você pode explicar o que é. Você pode mostrar o que é. Você pode dizer, olha só, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Ele não está aqui não, mas o Espírito Santo está. E ele habita em mim, porque Jesus falou que Ele ia habitar em mim. E eu posso dizer para você que Jesus continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, tratando das pessoas, curando vidas, libertando famílias, fazendo milagre. Porque Ele não está morto. E o Espírito Santo não habita em mortos. A partir do momento que você disse que queria Jesus, Deus injetou vida em você. O Espírito Santo é vida, sopro de vida. Expresse isso em nome de Jesus. Você não é filho de Deus para passar desapercebido, porque há um Espírito em você, se movendo em você e querendo que você abra sua boca. Não aceite carregar o Espírito Santo dentro de uma redoma de vidro, porque ele não é isso. Não coloque ele dentro do seu coração numa redoma de vidro. O Espírito Santo é ação, ele é movimento. E ele precisa se manifestar através de você. Você não é ninguém para impedir a manifestação do Espírito Santo sobre você. Porque a partir do momento que você diz, Jesus, eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu te aceito. Você é meu único Deus. Eu te recebo, Jesus. Quando você falou isso, você fez uma aliança. E eu não sei se você está desviado ou não, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Aquela vez que você aceitou Jesus, aqui tem um pão atrás. E você fala assim, mas isso foi há muito tempo.
Deus não esquece das alianças que Ele faz. Deus honra cada aliança que Ele faz. E Ele vai te lembrar, seja passar 10, 15, 20, 30, 40 anos, você vai lembrar desse dia que você disse sim para Jesus, porque Ele vai fazer questão de lembrar você da aliança que você fez com Ele. E Ele é um Deus sério, é um Deus que honra as suas alianças. E eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele tem os seus próprios meios de fazer você honrar a sua palavra. Com um ser humano, a gente pode até correr o risco de não ter palavra. Vamos ficar mal visto. Mas com Deus não existe isso. Se você fez uma aliança com Ele, honre. Corre e dá seu jeito. Porque Ele não esqueceu da aliança que fez com você. Não esqueceu. Seja você desviado ou não. Nem gosto da palavra desviado, mas enfim. Deus tem uma aliança com você e Ele não esqueceu disso. Independente do que tenha acontecido no passado, você não tem controle sobre o passado. A gente não tem, nenhum de nós. Mas a gente pode fazer o nosso futuro diferente. Deus é o Deus de novas chances. Deus é um Deus de novas oportunidades. O mundo nunca vai te dar uma nova chance. Muito pelo contrário. O mundo vai sempre dizer para você que você não tem jeito, que não dá. Como assim mudar? Você não pode mudar. Você é assim, você nasceu assim, vai ficar assim para sempre. Não. Jesus te dá segundas chances. Quantas vezes você vier aos pés dele e pedir: Senhor, me dá uma chance. Porque enquanto você estiver respirando, Deus está disponível para te dar chances. Depois que morrer, não tem jeito. Então, enquanto você respira, não importa o que você tem feito, ou fez lá fora, ou deixou de fazer, só quebrante o seu coração e fala: Senhor, eu sei que eu fiz uma aliança contigo, eu não sei nem como que eu vou honrar isso, porque eu não sei. Mas o Senhor entende de honrar a aliança, porque o Senhor sempre fez isso. Me ensina a honrar a minha aliança. Me ensina, Deus, a ser fiel como o Senhor é. Me ensina a ter palavra dos votos que eu fiz com o Senhor e que eu não cumpri. Me ensina, Jesus, eu quero ter palavra, eu quero honrar essa aliança. Porque um dia, quando o Senhor voltar, eu quero que o Senhor olhe nos meus olhos e fale: eu te conheço. Você é meu filho, vem. Seu lugar não é aqui. Vão comigo. Você tem destino, e o seu destino não é essa terra. Você tem destino, tem paradeiro e tem dono. Só fique atento e atenta para não cair no erro e no engano de Satanás. Abra o teu olho, fique atento. Satanás é perito em enganar. Ele usa isso aqui como ninguém para enganar as pessoas. A única pessoa que pode te livrar do engano é Jesus. Então cola nele. Jesus, eu não conheço Satanás, não sei nem como ele trabalha, mas me ensina. E aí você corre para comer isso aqui. Porque quando você comer isso aqui, querido, o diabo não vai te enganar mais. Você vai aprender, a gente estava falando isso na escola dominical hoje. Você vai aprender a provar os espíritos. Você vai saber quando uma profecia é falsa e quando é verdadeira. Você vai saber quando é Deus que está falando ou quando é Satanás que está enganando. Você vai saber quando Deus está dizendo para você ir ou quando Deus está falando para você ficar. Quando Deus está falando que é para tomar uma atitude e quando não é para tomar. Agora só cola do lado da pessoa certa. Porque Satanás, ele vai continuar fazendo o que ele faz muito bem. Que é mentir, enganar, ludibriar, roubar, matar, destruir. É isso que ele faz. O que você tem que fazer como filho de Deus é colar com o seu pai e falar: Senhor, me ensina, porque eu não quero ser enganado e eu não quero deixar ninguém ser enganado também. Espírito Santo, me usa como o Senhor quer. Me usa da forma como o Senhor determinou, Senhor. Porque eu não quero guardar o Espírito Santo numa redoma de vidro. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito. As pessoas lá fora precisam saber o que o Espírito Santo faz.
Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus, amém? Eu quero só orar para a gente poder encerrar. Já são 7h30 já. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração rápida. Não vou ser enfadonha, não. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que está pensando em abandonar Jesus, porque você está passando tanta prova que você não entende. Por que Deus não te livra dessas provas? Deixa eu dizer algo para você. Deus não vai te livrar dessas provas. Eu não vou te enganar. Deus não vai te livrar de nenhuma dessas lutas que você está passando. Deus quer ensinar você a lutar cada uma delas. Se Ele tirar essas lutas de sua vida, você não vai aprender a ficar mais forte. Entenda isso. O Senhor não está deixando você passar essas lutas porque Ele tem prazer em te ver sofrer. Eu sei que Satanás já está enganando você, dizendo que, olha como é que Deus gosta de ver você sofrer. Olha como é que Deus não faz nada vendo você passar por essas lutas. Olha só como é que Deus te abandona, porque a irmã fulana está tendo vitória e você não. Porque é isso que o diabo faz. Agora, foque em Jesus. Pensa numa coisa. Ele não estaria deixando você passar por isso se não fosse para te tornar mais forte. E você precisa ficar mais forte, porque senão qualquer vento que vier vai jogar você no chão. E Deus não quer que isso aconteça. A única certeza que você pode ter é que vai passar. E vai passar a hora que tiver que passar. A hora que Deus vê que você está forte, que você está resistente, que você está mais sábio, que você está mais sensível à voz dEle, que você aprendeu a orar com mais afinco, que você aprendeu a ver o tempo e as estações das coisas. Enquanto isso, só se dedique a aprender o que Ele precisa te ensinar. Não questione, o Pai não vai te matar com essa prova. Não é do interesse dele que você morra nessa prova. É do interesse dele que você seja aprovado. Senhor Deus e Pai. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que nesse momento e em muitos outros, muitos enganos do nosso inimigo vêm à nossa mente. Muitas vezes nós vemos pessoas ao nosso redor, Senhor, prosperando, tendo vitória, e a gente te servindo e passando por tanta luta, Senhor. E às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, acho que o Senhor me esqueceu. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim, porque será que o Senhor não vê o que eu estou passando, Senhor? Mas Deus, nós sabemos que o nosso inimigo, ele é muito sagaz, mas ele também é muito covarde. Ele vem no nosso momento de maior dor, maior sofrimento, para nos empurrar ainda mais para baixo. Deus, nessa hora nós queremos te orar, Senhor, por discernimento. Dê aos seus filhos discernimento, para entender quando é a sua voz e quando não é. Pai, em nome de Jesus, limpa os ouvidos espirituais. Que os seus filhos aprendam a discernir a sua voz no meio dessa tempestade, Senhor. Deus, que teus filhos mantenham olhos atentos e fixos em Ti, para não afundar nessa tempestade, Deus. Pai querido, prepara-nos, Senhor, para essas lutas. Adestra, Deus, as nossas mãos para combater da maneira correta. Nos dá novas estratégias, nova visão. Amplia o nosso campo de visão, Senhor. Deus, nos faz enxergar os passos do nosso inimigo antes que ele chegue. Nos ensine a antecipar, Senhor, o movimento, Senhor, que vem do nosso inimigo, para que a gente aprenda a se proteger, Senhor. Espírito Santo, Senhor, é aquele que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra a verdade, Senhor.
Deus, então, se há alguma coisa enganando o nosso olhar, tentando ludibriar a nossa visão, para que a gente não veja a verdade, que nessa noite as escamas caiam dos olhos, em nome de Jesus. E que a visão do seu povo seja ampliada. Que a verdade esteja diante dos olhos de cada um, Senhor. E que a sua verdade esteja nos ouvidos de cada um. Deus, não nos deixe desconfiar das suas ordens. Não nos deixe desconfiar, Senhor, dos seus comandos. Nos ensine a ser obedientes, porque a tua palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. Nos ensine a ser obedientes, a aguardar a sua voz de comando, Senhor. Porque um grande exército só vence a batalha quando aprende a ouvir a voz do seu líder. E o Senhor é o nosso guia, o nosso líder, é aquele que vai à nossa frente, Senhor. Nos ajude a andar de acordo com os seus passos, caminhando na mesma direção em que o Senhor caminha, olhando para a mesma direção em que o Senhor olha, sem nos distrair, Senhor, com o que acontece ao nosso derredor, com as ilusões que Satanás coloca ao nosso derredor. Senhor, não nos deixe perder o foco. Nós temos um alvo e o nosso alvo é Cristo, Senhor. Não nos deixe desviar desse alvo. E se existe alguém aqui nessa noite que ainda, Senhor, não entregou o coração para Ti, que ela possa entender essa verdade, de que ela precisa de Ti, Senhor. Ela precisa desse religamento contigo. Ela precisa que a sua natureza adâmica seja jogada por terra, seja abafada, suprimida pelo Teu Espírito. Ela precisa do Espírito Santo na vida dela para guiar os passos e para que possa viver em novidade de vida, Senhor. Deus, nós não sabemos as batalhas que vamos enfrentar pela frente, mas nós sabemos, Senhor, que em todas elas o Senhor estará à nossa frente. Eu sei, Pai, que o Senhor está interessado em que cada um de nós formemos um exército forte e poderoso para seguir adiante, porque os dias são maus, Senhor. Só que nós não nascemos guerreiros, Deus. Nós não nascemos guerreiros espirituais. O Senhor nos forja, o Senhor nos faz ser assim. Mas eu creio que nessa noite o Senhor já começou a nos preparar. O Senhor começou a nos dar as vestimentas corretas, os capacetes corretos, as botas corretas. O Senhor vai adestrar as nossas mãos para saber lidar com a espada que é a Tua palavra. O Senhor vai adestrar as nossas mãos para saber usar os escudos, o escudo da fé, Senhor. O Senhor vai cobrir, Senhor, proteger o nosso coração com a couraça da justiça. Deus, eu creio que o Senhor está, Pai, levantando um exército poderoso, um exército que vai obedecer antes de sacrificar, Senhor. Um exército que vai seguir os seus passos e vai caminhar por onde o Senhor determinar, Senhor. Porque é assim que a gente vence as nossas guerras, obedecendo, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa dar essa certeza a cada um, Senhor. A cada um sem exceção. E mostre a sua vontade para cada um sem exceção, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Eu preciso relatar aos irmãos, enquanto eu estava orando, o Senhor me mostrou muitos pés com botas. Só que eram botas de ferro. E eu percebo que na frente da perna era como se tivesse uma caneleira muito grande, até o joelho. E ela era de metal. E eu via muitos pés andando e poeira subindo. Então eu creio que o Senhor está forjando você para aprender a lutar. Só não fuja das suas guerras, porque Deus vai te ensinar a ser guerreiro. Amém? Em nome de Jesus. Até aqui. Amém, queridos.